Olá, eu sou o Roger, professor de História Geral, e agora daremos continuidade ao vídeo anterior, continuando a falar da República Romana, agora mais especificamente do processo de crise da República e como isso deu origem ao Império Romano. Pois muito bem, para a gente entender o processo de crise da República, é importante a gente se deparar com a seguinte situação. Primeira coisa importante de saber. A expansão territorial que tratamos no vídeo anterior levou a um processo de ampliação dos latifúndios na Roma Antiga. As novas terras conquistadas foram sendo incorporadas pelos patrícios que já eram os donos dos grandes territórios, das grandes fazendas, dando origem, portanto, a latifúndios cada vez maiores. Esses latifúndios contribuem para um aumento, para um abismo social na Roma Antiga, ou seja, para uma enorme desigualdade social entre patrícios e plebeus, que só se amplia e que só provoca revoltas sociais. O principal meio dos plebeus tentarem se colocar diante dessa circunstância é por meio das revoltas, também das reformas sociais. Nesse sentido, o papel dos tribunos da plebe foi bastante importante. Os irmãos Caio e Tibério Graco, por exemplo, foram responsáveis por algumas das principais reformas sociais do período republicano, justamente nesse contexto de crise, para tentar amenizar os conflitos entre patrícios e plebeus. A lei frumentária que foi aprovada graças a uma proposta dos tribunos da plebe, estabeleceu um limite de preço, um teto de preço a ser praticado pelo trigo, a ser praticado em relação à venda do trigo, que é um alimento básico e, portanto, é importante que tivesse ali um teto de preço para que as pessoas mais pobres pudessem consumi-lo. Já a reforma agrária, a tentativa de reforma agrária foi malograda, foi mal sucedida e acabou resultando, inclusive, na morte dos irmãos Graco. Essa reforma agrária, evidentemente, mexia com a principal estrutura de poder dos patrícios, que eram os latifúndios, ou seja, as grandes extensões de terra eram de propriedade desses patrícios. Muito bem, um aspecto muito importante também do processo de crise da República Romana foi o aumento do poder dos generais, que se verifica a partir da formação do primeiro e segundo triunviratos. Como o próprio nome indica, triunviratus, governo de três generais. O primeiro formado por Júlio César, Pompeu e Crasso, e o segundo triunvirato formado por Marco Antônio, Lépido e Otávio. Vamos pegar o exemplo do Marco Antônio, que é um cara bastante interessante. O Marco Antônio é um exemplo de um plebeu que conseguiu ascensão social por meio do exército. Essa é uma maneira interessante da gente entender o que está acontecendo em Roma nesse processo de crise da República. Uma maneira de ascensão social é justamente se adentrar às fileiras do exército romano, e aqueles que obtinham mais sucesso e aqueles que, enfim, conseguiam demonstrar astúcia e coragem, muitas vezes voltavam das guerras de expansão territorial promovidas pela República Romana com 20, 30, 50 escravos como forma de pagamento. Esses caras então voltavam em outro patamar social. Eles eram plebeus, mas eram aquilo que eles se tornavam aquilo que a gente chama de os novos ricos. Tanto assim que o Marco Antônio chegou a fazer parte do segundo triunvirato, ou seja, se tornou um nome importante nas fileiras do exército romano. Isso acontece, como eu disse, em meio ao caos social provocado por esse grande abismo social cada vez maior que se deu durante o processo de expansão territorial ocorrido em Roma nesse finzinho da República. A formação do primeiro triunvirato foi um primeiro momento de enfrentamento entre o poder dos generais e o poder do Senado. O Senado que era tido como representante dessa velha oligarquia, dessa elite carcomida e atrasada, inclusive responsabilizada por todo esse cenário de caos e crise a que os romanos estavam submetidos. Ocorre que a disputa entre Júlio César e Pompeu levou à morte do Júlio César, naquela cena épica do "Até tu, Brutus", frase essa que nunca foi dita, e a partir depois da morte deles formou-se o segundo triunvirato.
Marco Antônio e Lépido também morreram, mas Otávio, sobrinho neto de Júlio César, alguém que gozava de grande prestígio ante a população romana de uma forma geral, acabou se convertendo no primeiro imperador da Roma Antiga. Ele se autoproclama Otávio Augustus, ou seja, vindo dos céus. É a transição da República para o Império Romano, sendo Otávio Augustus o primeiro imperador, que a gente vai falar logo mais.